Assembleia de Deus, a harmonia. Queridos, nós vamos remir o nosso tempo lendo a palavra de Deus. Eu não sei se vocês lembram que no último culto, nós fizemos uma promessa aqui a vocês, na continuidade da nossa reflexão, de falar sobre o glorioso reino de Deus. Nós começamos e não concluímos, e, portanto, nós vamos hoje trazer esse tema, o glorioso reino de Deus. E eu quero convidá-los para a gente ler o texto do livro dos Salmos, verso 24, leremos do verso 8 ao 10. Aos que estão em suas casas, a nossa gratidão, e aqui a nossa solicitação para que você reúna a família, reserve esse tempo, administre bem aí em casa ou onde você estiver, para que a gente possa tirar o melhor proveito possível. Salmo 24, versos 8 ao 10. Os que estão aqui dentro do templo, eu gostaria de pedir para que ninguém ficasse se comunicando na horizontal. Toda a nossa ligação seja na vertical, adorando, meditando, recebendo, porque às vezes daqui vocês pensam que a gente não percebe, mas eu já estou vendo alguém se comunicando com a pessoa de lado. Então, o nosso pedido aqui é: nós viemos aqui adorar o Senhor Jesus. A igreja pode dizer amém? Então, quem estiver se comunicando com a pessoa de lado, por favor, pare. Amém? Se tiver um assunto urgente, nada impede que a pessoa dê uma saidinha por aquela porta ali, ou por essa outra, e converse, trate o assunto, e se veio cultuar, retorna. Amém? O que nós não podemos admitir é alguém aqui dentro se distraindo e distraindo os outros e atrapalhando a gente. Amém? Começou forte hoje, não é? Sim. Vamos ler. Salmo 24, versos 8 em diante. Quem é o Rei da glória? É o eterno, o poderoso e valente, Deus forte, o bravo das guerras. Levantai, ó portas, os vossos frontões, abram-se, ó antigos portais, para que entre o Rei da glória. Quem é o Rei da glória? É o Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da glória. Amém? Podem tomar todos os assentos. Queridos, nós estamos falando, a semana passada nós falamos da importância que Jesus deu ao reino dos céus, ao reino de Deus. Importância essa, trazida pelo próprio Jesus de um modo bem objetivo. Ele falou que o reino dos céus é o maior tesouro, é a pérola mais preciosa. E quem encontra esse tesouro e essa pérola precisa fazer uma coisa: honrar esse reino, considerar o reino. E para se apropriar desse reino, ele diz que é preciso que aquele que encontra venda tudo o que tem e compre esse tesouro e adquira esta pérola. Foi isso, em suma, que a leitura da semana passada falou para a gente.
mostrando a importância do reino de Deus. E por isso mesmo, ele recomendou, em Mateus 6:33, que a gente considerasse esse reino acima de tudo. Mateus 6:33, buscai assim, já que é esse valor, essa importância, já que precisa se investir tudo, não é apenas uma parte, ele diz, buscai assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Está o conselho divino. É priorizar esse reino. A gente não veio aqui por outra razão. A gente está aqui porque encontramos o reino, nos envolvemos e nos comprometemos com ele, a ponto de priorizá-lo acima de todas as coisas e pessoas, e dessa forma nós estamos aqui só neste lugar. Completamos 9 anos, edificando, construindo, arregimentando o espaço, cuidando para que a gente possa ter momentos de adoração e louvor, de ensino da palavra de Deus neste ambiente. Então, o Rei da Glória não poderia ter um reino diferente, não é? É o glorioso reino por uma razão simples. Ele é o Rei da Glória. Ele é o majestoso, o todo-poderoso, o que está acima de todas as coisas, o que permanece no trono. E são os atributos de Deus: santidade, poder, eternidade, que proclamam esta majestade. O Salmo 19, o verso 1 do Salmo 19 diz: os céus revelam a glória de Deus, e o firmamento proclama a obra das suas mãos. Porque essa glória se apresenta assim, é proclamada pelos céus, porque a gente olhando tudo isso, a gente vê o poder de Deus, a majestade divina, e portanto, esse reino glorioso que nos foi revelado através da pessoa bendita de Jesus. Olha, este Criador absoluto, Neemias capítulo 9, verso 6, diz assim: só tu és Yahvé, o Senhor, criaste os céus e o universo, com todos os seus elementos, a terra e tudo quanto nela existe, os mares e tudo quanto neles há, e tu concedes o dom da vida a todos os seres, e os exércitos dos céus te adoram continuamente. Glorifique a este Rei, este grandioso Rei, que além de fazer tudo que existe, Ele é o doador da vida. Por isso mesmo, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Nós todos aqui estamos sendo convocados pelo próprio Deus para exaltá-lo com adoração, louvor e ação de graças, uma vez que Ele nos fez
para isto. O propósito para o qual Ele nos fez foi para o louvor da sua glória, porque Ele é o Rei da glória. No texto que lemos, se repete esta realidade, mostrando quem é esse Deus. E olha como Ele está vestido de glória. Salmo 104, verso 1 diz: bendize, ó minha alma, o eterno Senhor, meu Deus, tu és deveras grandioso, estás vestido de majestade e magnificência, vestido de esplendorosa luz, como no manto. Ele estende os céus como uma tenda e deposita sobre as águas dos céus as vigas dos seus aposentos. Faz das nuvens a sua carruagem e cavalga nas asas do vento. Você já imaginou quem é esse rei que tem a glória em si mesmo, e o seu reino é de glória, porque Ele é o onipotente, esse único que reina soberanamente, e a presença gloriosa dele está descrita no Salmo 18 e o verso 12. Com fulgor da sua presença, as nuvens se desfizeram em granizo e raios. Quando dos céus trovejou o Senhor e fez ressoar a sua voz, a voz do Altíssimo. Ele fala e todos os seres criados são levados a ouvi-lo. Ele tem uma forma especial. A Bíblia diz que ele chama cada estrela pelo seu nome. Esse Rei da Glória não precisa de assessores para trazer notícias, porque ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele é único, ele reina em si mesmo. Glória a Deus, glória a Jesus. E este Deus tão grandioso assim, por amor a nós, ele resolveu, com essa glória toda, sendo ele o Rei da glória, ele resolveu tomar forma humana. Olha que coisa. E assim ele fez. Ao nascer, tendo anjos trazido esta mensagem, profetas sido levantados para dizer deste evento glorioso, onde o Deus eterno se tornaria como um de nós e viria a este mundo. E quando ele veio e nasceu, estrelas foram guiando adoradores até o lugar onde ele estava, onde ele nascera, porque há uma obediência de todos os astros e de todas as coisas à voz deste Rei da Glória. E a estrela veio e, em obediência a Deus, conduziu os adoradores ao lugar próprio, onde eles entregaram ouro, incenso e mirra àquele que havia sido posto no coxo de animais, porque os homens não deram lugar para ele, para seus pais, nas hospedarias. E ele nasceu assim, porque Deus
chama as coisas que ainda não são como se já fosse, e ele confunde este mundo tão cheio de aparências e de poder. Ele, com as coisas fracas, confunde as fortes, e aquelas que pensam que são, ele confunde com aquilo que não é para as categorias humanas, porque ele está acima de tudo e de todos e faz como ele quer. E Jesus veio a este mundo, e olha o que aconteceu em João capítulo 1, verso 14. E a palavra se fez carne. A palavra que no princípio era Deus, se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. João testemunha sobre Jesus e exclama dizendo: este é aquele de quem eu disse, ele é o que vem depois de mim, tem a excelência, porquanto já existia antes de mim, e da sua plenitude todos nós temos recebido graça sobre graça. Amém? A graça, o favor, a salvação de Deus veio a nós através desse, do qual nós vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, porque ele carregava os mesmos atributos, o mesmo poder. Ele, Deus conosco, ele é Manuel, que na tradução é Deus conosco, Deus com a gente, Deus neste mundo, e ele veio e manifestou a glória a ponto dos homens, os seus alunos, os seus discípulos, se espantaram e disseram: que homem é este? Até o vento e o mar lhe obedece. Ali está o Rei da Glória, Jesus, o Filho de Deus, esse Rei que veio e manifestou essa glória através da plenitude de Deus, e então ele nos deu aquilo que a gente não merecia. Pela graça sois salvo, por meio da fé, não vem de vós, é dom de Deus, não vem através das obras, para que ninguém se glorie, é graça de Deus. E aqui ele diz que dele nós recebemos graça sobre graça, porque a graça se manifestou salvadora para todos os homens, e por isso mesmo, onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus na pessoa de Jesus, para nossa salvação e vinculação ao seu reino. Porque imagina, se Jesus nos salvasse e nos deixasse nesta mesma categoria de reino que nós estamos vivendo hoje, como seria miserável essa salvação? Tendo lideranças corruptas, lideranças malignas, lideranças egoístas, lideranças que esmagam as pessoas, lideranças que sugam para si próprio e não têm cuidado nem preocupação com o próximo, liderança que se juntam com mentiras, com enganos, com disfarçatez, para sacrificar o povo e sugar os recursos
lideranças que só querem exercer poder sem jamais se preocupar com o bem-estar do próximo. Que reino seria esse? Ah, queridos, o reino que Jesus traz, ele é completamente diferente. Em Cristo, olha Colossenses 2:9, pois somente em Cristo habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Assim como em Cristo estais aperfeiçoados, Ele é o cabeça de todo poder e autoridade. Amém? Então, o que é que a gente aprende aqui? Que todo poder, toda autoridade está com o nosso Rei Jesus. Ele próprio, depois que ressuscitou, vencendo a própria morte, ele disse: todo o poder é meu, me foi dado nos céus e na terra. Glorifiquemos, pois, a este, e ele garante presença com a gente. Eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então essa é a nossa alegria e o motivo de nós estarmos aqui cultuando nesta noite, convocando as pessoas para adorarem a este que é único. E dentro desse processo do reino, ele começou. Nós estamos num processo de crescimento. Esse reino apenas começou no interior de cada um de nós. Existe, portanto, o já e o ainda não nesse reino, que começou com esse Rei da glória. Quando o povo perguntou a Jesus sobre quando esse reino haveria de chegar, ele se posicionou. Só que existe um já nesse reino. O que é que a gente já tem desse reino? Nós estamos com os valores desse reino, nós contamos com esse rei conosco aqui e agora, e ele já operou em nós o milagre da salvação. Ele nos ressuscitou dos nossos pecados e agora nós estamos aqui por uma razão única. Ele nos ressuscitou dos nossos pecados pelo poder da sua glória, o poder que ele detém. Quando ele veio, esse já aconteceu. Mateus capítulo 4, verso 16 e 17. Olha o que houve. O povo que jazia nas trevas viu uma grande luz. E aos que estavam detidos na região e sombra da morte, a luz raiou. Daquele momento em diante, Jesus passou a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então Jesus aqui, ele mostra para os seus ouvintes que estavam mortos nos delitos e pecados, e quando eles identificam a luz de Cristo, porque Cristo é a luz que vinda ao mundo ilumina todo homem, quando a gente nasce por ouvir a palavra de Deus e crer em Jesus, e portanto esse novo nascimento, a gente imediatamente se depara com o reino deste Rei da glória. E aí se inicia o processo de crescimento.
E para a entrada nesse reino é preciso a gente se arrepender. Ninguém entra no reino sem arrependimento, porque todos pecaram e precisam da glória de Deus, da misericórdia de Deus, e ele chega aqui dizendo: olha, o reino chegou, eu estou aqui, e portanto arrependa-se, porque sem arrependimento a gente não faz esta caminhada no reino. Veja que a primeira coisa que Jesus exigiu foi: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Depois, os discípulos fizeram um questionamento para Jesus, e Jesus precisou dizer, em Lucas 17, 21, ele disse: olha, o reino de Deus não vem com visíveis aparências, ele não vai começar assim, dizendo: está aqui, começou em tal lugar. Não é uma coisa para fora, é uma coisa para dentro. Veja no verso 21, nem haverá anúncios, ei-lo aqui ou lá está. Não é um domínio político, terreno. Não, ele disse: pois o reino de Deus já está entre vós. Já está, ele antes disse: já chegou. Agora ele diz: já está entre vós, e uma outra tradução, está dentro de vós. Então é algo que tem a ver com a fé, com essa visão, com essa transcendência, com a celestialidade, com o porvir. É algo que está à nossa frente, e a gente já se envolveu com ele. O início do reino de Deus é que ele já operou em nós, a gente agora já tem ciência desse reino, a gente já saiu das trevas. Veja Colossenses 1:13, o que é que houve? Qual o já desse reino? O já é: ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a plena redenção por meio do seu sangue, isto é, o perdão de todos os pecados. Quantos aqui entregaram a vida a Cristo, o confessaram e já tem certeza que foi perdoado? Então nós já estamos nessa participação do reino, ainda incipiente para o seu todo, ainda não chegou à plenitude, mas nós já saímos do reino das trevas, nós já deixamos o reino das trevas e passamos para o reino do Filho do seu amor. Nós já estamos nele, porque ele assim prometeu: quem ouve a minha palavra, crer naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará mais em condenação, já passou da morte para a vida. Então nós já passamos, saímos do reino das trevas, onde a gente não enxergava, não transcendia, não tinha a proposta de eternidade, e nós vivíamos com medo da morte, assombrados, assustados, sem nenhuma perspectiva. Então ele chega e nos transportou desse reino maligno para o reino da luz. E olha, verso 19 do mesmo Colossenses 1:19, porquanto foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por intermédio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue vertido na cruz. Amém? Pelo sangue de Jesus derramado em nosso lugar, ele nos deu a paz, a segurança de que ele pagou a nossa dívida, e agora nós estamos
pacificados e reconciliados com o Rei da Glória, portanto, reconciliados e prontos para entrar nesse reino eterno de glória. Esta é a proposta. Por isso mesmo Jesus Cristo disse: olha, eu deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Não a dou como o mundo dá. Então ele traz a paz para a gente, ele reconciliou a gente com Deus, porque Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo. E portanto agora nós que éramos filhos da ira, somos filhos do amor de Deus. E isso já nos introduziu de alguma forma neste reino maravilhoso. Porque o Evangelho, o que é o Evangelho? O Evangelho, quando é pregado, o que é que ele produz na gente? O que é que ele produziu já, até agora? Nesse já, depois vem o ainda mais, o ainda. Mas agora, no já, o Evangelho produz o quê? O que é a entrada do Evangelho no coração da gente? Vamos para Atos 26 e 18, para a gente ver o que é. O que é que faz o Evangelho? O que é que Jesus disse que ia mandar Paulo fazer para lhes abrir os olhos e os converteres das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Olha o que é que o Evangelho produz, olha o que ele gera, o que ele faz em nossos corações. Então ele traz, ele abre os olhos de cada um de nós, e ele nos libertou do poder de Satanás para Deus. Foi pequena essa mudança? Isso é extraordinário, isso é maravilhoso, isso é glorioso. Por isso mesmo, Romanos 6 e 22, contudo, agora, libertos do pecado e tendo sido transformados em escravos de Deus, em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. É esse Rei libertador que chegou e já fez tudo isso em nossa vida. E agora, nessa condição de libertos do pecado, nós já estamos, sim, neste reino. Este reino já está dentro de nós, já está entre nós, já chegou. Por isso mesmo nós nos arrependemos dos nossos pecados, confessamos diante de Deus, e aqui estamos libertos agora, tendo o nosso fruto para a santificação, santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, e nós estamos nesse processo de santificação, de purificação e de gratidão e louvor a Deus. Queridos, o Rei Jesus, ele se revelou de um modo tão grandioso a João ali na ilha de Patmos, que foi algo assim esplendoroso que aconteceu, quando João viu esse Rei Jesus, agora glorioso, não mais aquele homem frágil, pendurado na cruz, mas ele agora teve uma visão diferente. Apocalipse 1:8, olha o que o Senhor diz logo para ele, João: eu sou o Alfa e o Ômega, declara o Senhor Deus, aquele que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Verso 12, voltei-me para observar quem falava comigo, e voltando-me vi
7 candelabros de ouro, e entre os candelabros, alguém semelhante a um ser humano, vestindo uma longa túnica que chegava a seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos como uma chama de fogo. Seus pés reluziam como metal quando é refinado em fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e de sua boca saía uma espada com 2 gumes afiados. Seu rosto era como o próprio sol quando brilha em todo o seu esplendor. Assim que eu admirei, caí a seus pés como se estivesse morto. Então ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse: não tenhas medo, eu sou o primeiro e o último, eu sou o que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo por toda a eternidade, e possuo as chaves da morte e do inferno. Diga: este é o meu Salvador, este é o meu Deus, este é o meu Rei. É esse o Rei da glória. Aleluia. Que manifestação grandiosa. Queridos, então nós temos tudo isso até aqui. Porém, o reino está se desenrolando agora. Nós estamos num processo de crescimento e de aperfeiçoamento. Olha o ainda não, o que não chegou ainda, para a gente falar do reino glorioso que está à nossa frente. 1 de João 3:2, amados, agora somos filhos de Deus. Sim, depois que a gente discorreu tudo isso, que o Evangelho fez na gente, perdão, ressurretos, agora crendo, agora de posse das promessas, agora tendo Jesus conosco, esse ressurreto que venceu tudo. Aí ele diz: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, todavia sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é, e todo que tem nele essa plena confiança purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Então nós ainda não chegamos lá nessa plenitude, mas nós estamos nesse processo agora como filhos de Deus. Estamos tendo cada vez mais a revelação de que seremos semelhantes a ele, inclusive receberemos corpos gloriosos semelhantes ao dele. São promessas feitas pelo Senhor a todos nós que confiamos e esperamos. Agora, por enquanto, nós estamos vendo apenas em parte. 1 Coríntios 13, verso 12. Agora, portanto, enxergamos apenas um reflexo obscuro, como em um material polido. Entretanto, haverá o dia em que veremos face a face. Hoje conheço em parte, então conhecerei perfeitamente, da mesma maneira como sou plenamente conhecido. Diga amém. Olha o reino glorioso. Nós estamos vendo apenas um reflexo obscuro, mas estamos indo para lá. A promessa não vai murchar. Queridos, segundo aos Coríntios 3:18, mas todos nós, que com a face descoberta contemplamos
como por meio de um material espelhado, a glória do Senhor, conforme a sua imagem, estamos sendo transformados com glória crescente, na mesma imagem que vem do Senhor, que é o Espírito. Glorifique a Deus. Nós estamos contemplando ainda de um modo pálido, como se fosse algo através de um espelho. Porém, essa glória é crescente, conforme a imagem, estamos sendo transformados com glória crescente. À medida que o tempo passa, nós estamos crescendo nesse reino, nós estamos indo em direção a Ele cada dia que passa, e essa glória crescente há de se revelar. Porque a glória plena, esse reino pleno, só na segunda vinda de Jesus. Olha o que diz Colossenses 3:4. Quando Cristo, que é a vossa vida, for manifestado, também vos manifestareis com Ele em glória. Diga amém. Porque esse propósito é glorioso. O evento da vinda de Jesus vai ser simplesmente algo glorioso. Quando Ele vier, nós nos manifestaremos com Ele em glória. O mundo aí fora não sabe o que é isso. Estão presos à glória desse mundo. A glória desse mundo é como a flor da erva. Ela aparece logo murcha e se vai. Não tem sustentabilidade. Mas olha, quando Jesus vier, 1 Tessalonicenses 4:16, pois dada a ordem, com a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Logo em seguida, nós, os que estivermos vivos, vivos sobre a terra, seremos arrebatados como eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com Cristo para sempre. Consolai-vos, portanto, uns aos outros com estas palavras. Então é palavra de consolo, porque o rei está vindo, e o reino está se aproximando, e o reino não será neste mundo. Nós seremos levados ao encontro do Senhor nos ares, e assim nós estaremos para sempre, e iremos entrar naquele reino onde Jesus Cristo disse: na casa de meu Pai tem muitas moradas, eu quero vocês comigo, para que contemplem a minha glória. Então são promessas, e promessas enriquecedoras demais. E enquanto nós estamos sendo consolados com essa expectativa da volta de Jesus, que a coisa mais importante para os cristãos é a volta de Jesus, e aí nós vamos passando por este mundo, e ele vai dizendo: tenha paciência, tem gente enfrentando 1000 problemas, e ele está dizendo, Tiago capítulo 5, verso 7, portanto, meus irmãos, sede pacientes até a vinda do Senhor. Observai como o lavrador aguarda o precioso fruto da terra, esperando com paciência, até que receba as primeiras chuvas do outono e as que encerram a primavera. Sede vós igualmente perseverantes, fortalecei o vosso coração, porquanto a vinda do Senhor está próxima. Glória a Deus, é a vinda de Jesus que mais interessa a gente.
E ele não vem para cá nessa segunda vinda perdoar pecados. Ele vem brindar salvação com os que o esperam para a glória celestial. Então ele vem festejar, comemorar a salvação para aqueles que já fazem parte do reino e que tem aquela parte do já, mas tem o ainda não, e a gente está esperando esse ainda não com confiança e com paciência. É isso que ele está ensinando. E vejam o que ele diz em Romanos 8:18: estou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Na revelação, na vinda de Jesus, essa glória será revelada a cada um de nós de modo amplo. Portanto, sede pacientes. E aqui ele está dizendo: estou absolutamente seguro, eu estou esperando com paciência por essa manifestação da glória de Deus. Segundo aos Coríntios 4:17: pois as nossas aflições, leves e passageiras, estão produzindo para nós uma glória incomparável de valor eterno. Que glorioso reino, nós já estamos fazendo parte dele. Tem gente desistindo, tem gente abrindo mão, tem gente priorizando outras coisas, mas Jesus está dizendo: venda tudo e compre esse reino, esse tesouro, se aproprie disso. Agora, as adorações, louvores, ações de graças são muitas ao ouvir esse reino. Apocalipse 11:15: então o sétimo anjo fez soar a sua trombeta, e aconteceram no céu fortes vozes que proclamavam: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Amém, queridos. É essa glorificação que vai perdurar, como em Apocalipse 11:17, e declaravam: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porquanto assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. Glória a Deus, esse Rei da glória, sendo louvado. Apocalipse 19:1: havendo passado esses acontecimentos, ouvi no céu uma voz grave que anunciava: aleluia, a salvação, a glória e o poder pertence ao nosso Deus, é o domínio de tudo. Nós estamos unindo nossa voz com estas vozes celestiais. Apocalipse 19, verso 4: então os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus que está assentado no trono, e exclamaram: amém, aleluia, glória a Deus. Salmo 93:1: reina o Eterno, vestido de soberana majestade, sim, toda força e poder o revestem. O universo está seguro e não se abalará. Glória a Deus. Essa glória eterna é firme, sim. Agora, meus queridos, eu quero rapidamente chamá-los a ver agora essa entrada no reino. Quem somos nós nesse reino?
esse reino do Senhor Jesus, reino eterno. Quem somos nós? Nós somos comparados a, sabe o quê? Nós somos comparados à noiva de Cristo. Ele, o rei, e nós. Olha o que é a semelhança do reino. Olha uma comparação aqui. Mateus 22:2. O reino dos céus é semelhante a um rei que mandou realizar um banquete nupcial para seu filho. Dá para entender? O reino, na chegada lá, nós iremos sair daqui e nós entraremos num corpo glorioso. E você sabe a importância de uma noiva para o noivo? Aqui ele está fazendo essa comparação, a importância da igreja. A igreja é a noiva de Cristo. A igreja é chamada de noiva e esposa do Cordeiro. E ele disse, vou preparar lugar. O noivo não prepara a casa, não prepara a festa. Ele se responsabilizou por tudo. E aqui diz, o reino dos céus é semelhante a isso, a um banquete nupcial. Um banquete nupcial de quem pode, não é cheio de glória, de pompas, não é? Há todo um cerimonial, há uma ordem, há um investimento grandioso. E Deus vai buscar isso para mostrar que isso também se dará no reino. Apocalipse 19:9. Então o anjo me ordenou, escreve: bem-aventurados os que são chamados ao banquete das núpcias do Cordeiro. E disse-me mais: estas são as exatas palavras de Deus. Amém? Então, olha, convidados ao banquete das núpcias do Cordeiro. Quem é o Cordeiro? É Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, a noiva dele, olha, Apocalipse 21:9. Então um dos 7 anjos que trazia as 7 taças cheias dos 7 últimos flagelos aproximou-se e me orientou: vem, eu te mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Você sabe quem é essa noiva e essa esposa? A igreja de Deus. Nós vamos entrar nesse reino com muita honra, muita honra. Efésios 5:32, ele diz, esse mistério glorioso, vem mostrar-te-ei, não é? A noiva, a esposa, mas agora vamos para Efésios 5:32. Este é um mistério grandioso. Refiro-me, contudo, à união entre Cristo, agora vocês, Cristo e a sua igreja, a igreja amada, que é preciso estar preparada para esse momento. Ela está esperando, ela tem uma aliança com Ele, um pacto eterno. Apocalipse 9:6. Então ouvi semelhante som. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e poderosos trovões, que bradava: aleluia, porquanto o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, já reina. Alegremo-nos, exultemos e demos glória a Ele, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, e a sua noiva já está preparada. Quantos aqui estão preparados para subir e entrar nesse reino eterno? Aleluia. Cânticos nos céus, porque a noiva, a igreja, está preparada para entrar no reino da glória. E Jesus já investiu na sua igreja. Efésios 5:25. Maridos, como um de
cada um de vós, amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a sua igreja e sacrificou-se por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água por meio da palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou qualquer outra imperfeição, mas santa e inculpável. Glorifiquemos a Deus. Quantos aqui estão sentindo que está purificado pela palavra de Deus e certo e preparado para entrar? Jesus investiu na igreja para apresentá-la a si mesmo. A igreja é dele, a igreja é de Cristo, a igreja não pertence a ninguém. Só o Senhor a possui. Então, verso 29, Efésios 5, 29. Pois ninguém jamais odiou o próprio corpo, antes o alimenta e cuida, assim como Cristo zela pela igreja, pois somos membros do seu corpo. Ele diz que nós somos membros do seu corpo. A igreja é o corpo de Cristo e, portanto, Cristo a cabeça, e o reino já está preparado, e a festa já está anunciada, e os convidados já estão prontos para adentrar neste reino eterno, no qual nós estaremos por toda a eternidade. Jesus voltará em glória. Mateus 25 e 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os anjos, então se assentará em seu trono de glória nos céus. Olha onde é o reino, onde está o trono. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como o pastor separa o bode das ovelhas, e posicionará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei a todos os que estiverem à sua direita: vinde, abençoados de meu Pai, recebei por herança o reino, o qual vos foi preparado desde a fundação do mundo. Glorifiquemos a Deus. Ele vai nos introduzir num lugar que já preparou para nós este reino. Agora, queridos, tem gente que vai ficar fora. Que tristeza. Não quiseram encontrar o tesouro do reino, negligenciaram o valor da pérola e do tesouro, não investiram tudo o que tinha, porque não tiveram a fé suficiente para fazer esse investimento no reino de Deus. Ficaram investindo apenas nas coisas da terra e não se envolveram com as coisas dos céus. Portanto, muita gente ficará fora desse reino. Mateus 25 e 41, mas o rei ordenará aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Então veja, não terá um terceiro lugar. Tem o reino dos céus, ou a pessoa entra nele tendo investido tudo, ou receberá uma voz dizendo: seu lugar é com o diabo e seus anjos, no lago de fogo que arde dia e noite. Olha que dois extremos. Vejam que perda irreparável terão aqueles que não investiram no reino de Deus. E muitos procurarão entrar e não conseguirão. Por quê? Fora de tempo.
Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, deixe o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, Ele é grandioso em perdoar. Essa mensagem está sendo pregada, ventilada, anunciada o tempo inteiro, mas eles não querem, eles rejeitam. Agora veja o que acontecerá, Lucas 13, 23. Foi quando alguém lhe indagou: Senhor, haverão de ser poucos os salvos? E ele lhes exortou: esforçai-vos por adentrar pela porta estreita, pois eu vos asseguro que muitas pessoas procurarão entrar e não conseguirão. Quando o proprietário da casa tiver levantado e fechado a porta, e vós, do lado de fora, começardes a bater, exclamando: Senhor, abre-nos a porta. Ele, contudo, vos responderá: não vos conheço, nem sei de onde sois vós. Gente que não se apropriou do reino, deixou o tempo passar, e agora, tentando entrar nesse reino, não pode, fica do lado de fora. Não investiram como discípulos de Jesus, Lucas 14, 26, se alguém deseja seguir-me e ama seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até mesmo a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Da mesma forma, todo aquele que não carrega a sua própria cruz e segue após mim, não pode ser meu discípulo. Verso 33, assim, portanto, todo aquele dentre vós que não renunciar a tudo quanto de mais estimado possui, não pode ser meu discípulo. Viram porque 2 vezes Jesus disse que precisávamos vender tudo para nos apropriarmos desse reino? É porque é a única opção de vida. Fora desse reino só existe choro e ranger de dentes, é o que diz a palavra. Aí você diz: mas eu vou ficar nesse reino terreno. Meu filho, eu queria tempo para falar para você que esses reinos terrenos vão passar como uma poeira, não ficará nem pó, tudo vai passar, vai sobrar apenas esse reino. Daniel capítulo 2. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro vieram abaixo despedaçados, viraram pó, como o pó que se vê na eira, quando no verão se bate o trigo no terreno para separá-lo da palha. E o vento carregou todos os destroços, sem deixar vestígios. Entretanto, a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu a terra toda. Sobrou só o reino de Cristo. Todos os outros reinos passaram e sobrou apenas esse reino. Olha o que diz: todavia esse novo reino, isso está em Daniel 2 e o 44, no entanto, na época do governo desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um novo reino, que nunca será destruído e que também não será dominado por nenhum outro povo. A soberania desse reino jamais será transferida a nenhum outro povo. Todavia, esse novo reino destruirá e exterminará todos esses outros reinos e substituirá para todo o sempre. Sobrará somente o reino de Deus, o reino dos céus, o reino de Cristo. Não tem. As tuas empresas, os teus bens, as tuas casas estão reservados para o fogo e para a destruição.
tudo redundará em nada. E assim, somente o reino de Deus restará. Aí você diz, mas isso nunca houve na história. Aí a Bíblia diz que Sodoma e Gomorra é exemplo para a gente. Exemplo. Ele já deu uma amostra grátis. Tem uma amostra grátis. Aí. Olha. Judas capítulo 1, verso 7. De maneira semelhante a estes, Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas entregaram-se à imoralidade e a todo tipo de depravação sexual, estando sob o juízo do fogo eterno. Essas cidades servem de exemplo. Então, queridos, tudo nesse mundo vai tornar pó, vai desaparecer, e vai sobrar apenas o reino de Deus. E você precisa investir nele, priorizá-lo. Se você ainda não fez isto, e hoje você quer manifestar a sua fé, dizendo, eu quero esse reino. Esse reino está prometido e eu quero esse reino para mim. Chegou o dia de você entregar a sua vida inteiramente a Jesus. Você de casa, você daqui, aonde você estiver, entregue-se inteiramente a Cristo e venha urgentemente, porque esse reino está chegando na sua plenitude, e na sua plenitude não será nesta terra, não será. Aí você diz, mas já faz tanto tempo. É Deus dando tempo a você para a sua salvação. Quem pregou isso foi Pedro. Eu quero encerrar aqui, fazer a conclusão com as palavras do apóstolo Pedro, capítulo 2 Pedro 3, 9 em diante. O Senhor não se atrasa em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é extremamente paciente para convosco, e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Entretanto, o dia do Senhor virá como ladrão, no qual os céus desaparecerão ao som de um terrível estrondo, e os elementos se desintegrarão pela ação do calor. A terra e toda obra nela existente serão expostas ao fogo. Ora, se tudo o que existe será assim aniquilado, que espécie de pessoas é necessário que sejais? Pessoas que vivem em santidade e piedade, aguardando o dia do Senhor e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus se dissolverão em fogo e todos os elementos ardendo se dissiparão com o calor. Todavia, confiados em sua promessa, esperamos novos céus e nova terra onde habita a justiça. Por isso, amados, enquanto aguardais esses eventos, esforçai-vos para que sejais encontrados por Ele em plena paz, sem mácula e livre de culpas diante dEle. Considerai que a longanimidade do nosso Senhor é uma oportunidade para que possais receber a salvação. Você precisa receber a salvação. E Jesus, enquanto não volta, a porta está aberta. Mas conforme nós falamos, essa porta vai se fechar e muitos vão procurar tarde demais. Que Deus nos ajude, que a gente saia daqui dizendo, o nosso reino não é deste mundo, porque o reino de Jesus não é daqui. Amém?